Minha gente, eu peço sua atenção agora. Pare aí o que você está fazendo, que a gente vai falar de um assunto de extrema importância. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no interior do estado precisam vir aqui para a capital para fazer o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal IML. O deslocamento da criança, da família, gente, tudo isso é muito desgastante. Inclusive, muitos até desistem desse processo, do processo da denúncia. A gente sabe, né, que apenas 10% dos casos são denunciados, por razões várias. Descrédito na polícia ou na justiça, medo, vergonha, falta de recurso. E esse processo das pessoas terem que vir para cá prejudica na produção de provas, colocando a vítima numa situação de ainda mais vulnerabilidade. Então, pensando em ajudar essas vítimas de violência sexual do estado de Sergipe, a ONG Caritas tenta que o Estado disponibilize o serviço de perícia médico-legal em municípios estratégicos, com o objetivo de descentralizar esse atendimento apenas aqui em Aracaju. E amanhã acontece uma sessão de julgamento e o Tribunal de Justiça de Sergipe justamente vai julgar um recurso que foi contra uma sentença que entendeu que essa solicitação de peritos em outros municípios é inviável. Então eu chamei aqui no estúdio, convidei o advogado Hugo Leonardo da ONG Caritas. Ele vai estar amanhã na sessão, né, nessa luta para que o interior do estado também tenha peritos. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso estado, aqui no nosso programa. A gente diariamente noticia violência contra criança, adolescente. Acho que você viu agora há pouco, né? Uma criança de um adolescente de 13 anos sendo explorada. Como é que isso tem sido feito atualmente, esse processo de perícia? Boa noite a todos e todas. É um tema muito delicado de se conversar, gera um mal-estar, mas ele é cotidiano, né? Antes da nossa fala aqui, um link antecede a gente e fala sobre um caso de exploração sexual de uma criança. Atualmente, no estado de Sergipe, quando uma criança ou um adolescente é vítima de violência sexual, para que seja produzida a prova para eventualmente acusar a pessoa, que enfim está sendo investigada, é preciso que a criança se desloque para a capital. Essa necessidade de deslocamento, ela contraria o que diz a própria lei. E aqui um ponto muito importante, eu me dirijo a todas as pessoas que estão nos escutando agora. O artigo 227 da Constituição Federal fala que toda a sociedade e o Estado têm a obrigatoriedade de dar prioridade absoluta à defesa da criança e do adolescente. E essa ação, ela não deixa de ser um desdobramento desta obrigatoriedade de dar prioridade absoluta à proteção da criança e adolescente, principalmente a criança e adolescente que passa por um processo tão traumático de violência ou exploração sexual. A gente já tem quais seriam esses municípios e mais. Os peritos seriam deslocados da capital para o interior ou teria que ter novas contratações? Perfeito. Essa ação foi ajuizada em 2022. Em 2022, o estado de Sergipe só tinha 10 peritos nos seus registros, né, de servidores que fariam esse tipo de prova, esse tipo de serviço. Depois do ajuizamento da ação, foram feito concurso público e contratou mais 15 peritos. Acontece que todos esses 25 peritos atualmente estão na capital. O objetivo da nossa ação é que a administração pública estadual, o governo do estado, distribua este perito pelos interiores de forma regionalizada. E para que a gente respeite, inclusive, a ideia de que existe a possibilidade do estado se gerir, a gente nem indica aos municípios de falar, olha, Sergipe é dividida em regiões. Estas regiões precisam ser contempladas. É muito comum, como tu mesmo disseste, que as persecuções penais envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes sequer prossigam por insuficiência de provas. Então, já como diz a lei e como a necessidade do cotidiano pontua, é importante que a possibilidade de produção dessa prova esteja próxima ao território da criança ou da família que foi vítima desse tipo de crime. Porque tem um custo financeiro mesmo para você ficar vindo para cá. Tem essa questão do psicológico,
é uma família que já está toda vulnerabilizada, porque quando uma criança é estuprada, um adolescente é estuprado, infelizmente isso respinga numa família inteira. A gente precisa dizer que 80% dos casos são de pessoas próximas, o que dificulta ainda mais a denúncia. Então, qualquer tentativa de facilitar a denúncia é válida. Vocês têm encontrado dificuldade aqui no Estado? Bom, esta ação ela faz parte de uma articulação da Caritas brasileira, a partir de algumas regionais, né, e aqui no caso Nordeste 3, e nós ajuizamos esta ação em 5 ou 6 estados. Nós já temos decisões favoráveis, por exemplo, no estado do Pará. Mas faz parte, inclusive, do jogo, né, que o Estado sempre se defenda o máximo possível. Mas o que eu tenho percebido é que esta provocação, né, de buscar a proteção da criança e adolescente, que o Estado e a sociedade já falhou porque ela já foi vítima da violência, que estas ações elas estão sensibilizando os agentes estatais. Então eu tenho uma grande expectativa que tanto o Tribunal de Justiça quanto o Estado de Sergipe esteja sensível à causa. Não é uma causa nova, não é uma invenção jurídica, nós já temos precedentes firmes em todo o Brasil e recomendações internacionais sobre o tema que só precisam ser observados. São leis que precisam ser observadas. O Ministério Público do Estado de Sergipe tem um posicionamento muito firme, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, falando da relevância dessa ação e da necessidade de uma decisão de procedência. Ou seja, o próprio órgão responsável pela proteção da criança e adolescente no âmbito do sistema de justiça e o próprio órgão responsável pela acusação das pessoas já reconhece a importância da causa. Então eu tenho certeza que o Poder Judiciário está sensível à demanda e tenho certeza que o Estado de Sergipe, por seu compromisso histórico na proteção da criança e adolescente, vai, enfim, se sensibilizar com essa decisão. Então a ONG Caritas, né, vocês, né, você representando a ONG, tiveram um resultado positivo no Pará. Queria que você contasse um pouco como é que foi, para que a gente também tenha a dimensão que de repente aqui a gente também pode. É bom a gente explicar que estamos num estado menor, mas isso não inviabiliza, isso também não impossibilita que existam peritos no interior, né? Exatamente. Existe uma obrigação constitucional que fala de reduzir as desigualdades regionais. Então, não importa se um estado tem a dimensão continental do estado do Pará ou uma dimensão menor como o estado de Sergipe. Existem desigualdades que são regionais do próprio estado. Existem cidades que têm mais recursos, que têm mais serviços públicos, e essas cidades elas precisam ser contempladas também pelos serviços públicos estatais, pelo governo do estado, não só da prefeitura. Então esta ação também ela busca a redução das desigualdades no âmbito regional. Nós temos desigualdades sociais, nós temos desigualdade de gênero, nós temos desigualdade de raça e nós também temos desigualdades regionais. As pessoas que nascem em uma determinada cidade, muitas vezes longe da capital, não tenham acesso aos mesmos serviços e às mesmas proteções do Estado que alguém de um bairro central de uma grande cidade no Estado. Aqui a gente já tem, você já teria esses municípios em que esses peritos estariam? Quais seriam os municípios aqui do Estado? A gente não definiu na ação quais são os municípios, até para assegurar que o próprio Estado possa implementar isso depois da condenação judicial, ou seja, do estabelecimento da obrigação, justamente por entender que o Estado, nesse ponto, tem condições de definir. O que o Estado não pode é centralizar todo o serviço público na capital. Isso inviabiliza o adequado atendimento, a adequada assistência às crianças, adolescentes e suas famílias num contexto de violência sexual. Tomara que amanhã a gente tenha um resultado positivo, né? Amanhã acontece, né, essa sessão de julgamento e a gente... Como é que vai ser? Explica pra gente. Perfeito. Primeiro, eu tenho uma grande esperança nas instituições. Eu acredito no poder do Estado, no poder do Judiciário, no poder do Ministério Público, do Poder Legislativo. E esta ação ela não é uma aventura jurídica. Essa ação ela é uma ação absolutamente embasada em normas muito simples, muito objetivas, normas internacionais assinadas e compromissadas pelo Brasil. E amanhã o processo será submetido a um colegiado de julgadores e julgadoras, que são os desembargadores e desembargadoras do tribunal. E a partir da leitura do relatório, eu faço uma sustentação oral, defendendo minhas razões, o Ministério Público pode se manifestar e o Estado também pode se manifestar nas suas razões. E a partir daí o colegiado vai julgar. Minha gente, olha, eu conversei com o Hugo Leonardo, ele que é advogado da ONG Caritas, que está com esse trabalho muito importante para nós todos, né? Quando uma criança, quando um adolescente é vítima de violência, isso machuca
a todos, ou pelo menos deveria, porque nós precisamos dizer que não concordamos com isso, que as crianças precisam de amparo, precisam de apoio e todas as ações nesse sentido são importantes. Inclusive, neste momento que estamos no Maio Laranja, que é justamente contra, né, a violência, a exploração sexual, infantil e também de adolescentes. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, viu, Hugo? Obrigado pela oportunidade. É um tema sensível, é um tema que às vezes incomoda quem escuta, mas é um tema que a sociedade não pode fugir. Vamos proteger nossas crianças, nossos adolescentes, para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária. Muito obrigada. Amanhã eu vou querer saber como é que foi aí essa sessão de julgamento.